como fundamento, ou seja, que o que eles tinham aprendido com Jesus seria o fundamento a ser passado adiante, sobre o qual seria erigida essa genuína igreja de Jesus, em relação à qual Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a gente viu que, sob hipótese nenhuma, essa igreja era Pedro. A única igreja onde Pedro é a pedra de esquina é o cristianismo. E o cristianismo é uma designação histórica de fracasso. O cristianismo é um fracasso. Se o projeto de Jesus fosse vir ao mundo, encarnar, viver tudo que viveu, ensinar tudo que viveu para criar o cristianismo, sinceramente, gente, vamos ser honestos, para quê? Qual a razão disso, criar o cristianismo na Terra? É só você que acordou hoje e não tem memória de nada, não sabe de nada, que fica pensando que o cristianismo é alguma coisa. E é porque ainda nem conheceu direito a igreja que você frequenta. Porque se você tivesse um mínimo de conhecimento, você iria concordar comigo completamente que se a obra da cruz, se tudo que Jesus veio, fez e realizou fosse para criar o cristianismo, Jesus teria fracassado completamente, porque o cristianismo é um fracasso. Como qualquer outro fracasso religioso, e dos fracassos religiosos é um dos mais fracassados. É um dos mais controversos, provavelmente o mais controverso de todos eles. É o mais ambivalente, porque fala de amor, de perdão, de misericórdia, de inclusão, disso, daquilo, e passou a história praticamente toda agarrado ao fetiche de uma cruz de um lado e a espada de outro lado. E isso não foi em alguns momentos, foi o tempo todo. O tempo todo até o dia de hoje. E pior do que isso, você, quando acompanha a história inteira, especialmente depois que o cristianismo se tornou cristianismo, depois que o que era a mensagem pregada do Evangelho de Jesus naquelas muitas comunidades de fé espalhadas pelo Oriente Médio, Oriente Próximo, Ásia Menor e aquelas regiões, deu lugar no quarto século ao cristianismo, eles que andavam só carregando a mensagem da cruz, sem carregar a cruz concreta de pau de pedra, de qualquer coisa nenhuma, porque era carregar a cruz e ir para ela, morrer nela, então eles não carregavam nem isso. Eles se agarraram com a cruz e logo depois pegaram da espada. E nunca mais largaram dos dois. Ficaram com as mãos presas com cãibras que tornaram ambas as coisas, a cruz do fetiche e a cruz e a espada da morte, como extensores dos membros do cristianismo. Aí você diz, você está se referindo ao que aconteceu aqui na América Latina? Não, a América Latina foi outro dia. Faz 500 anos. Eu estou me referindo acerca de tudo que você nunca quis aprender, nem estudar, nem verificar, nem ir a fundo, nem se intestinar na compreensão visceral do que aconteceu. E aí, deixa eu dizer, não é preciso nem ser tão profundo, nem visceral. Qualquer olhada de páginas assim, virando a história, você verifica que até aquelas coisas que são as mais glorificadas, por exemplo, no meio protestante, que só existe do século XVI para cá, é um fenômeno novinho também, e já causou uma calamidade ocidental incomparável. Pois bem, o que você encontra
É a mesma coisa. Quando você vê de Lutero, da deflagração da Reforma Protestante para frente, tudo que aconteceu na Europa foram guerras. Guerras entre cristãos católicos e os novos protestantes, e huguenotes, e noites de São Bartolomeu, e reis e rainhas se digladiando e se matando, parentes se destruindo, se prendendo por causa dessa fé em Jesus, por causa do novo cristianismo, que era o protestantismo, que até hoje se auto-intitula como cristianismo também. Deveria, conhecendo a história, até abominar essa designação. Mas não, ele a abraçou. Porque, como eu tenho dito, o cristianismo é apenas um catolicismo que fez dieta. Nada além disso. Naquele tempo da Reforma Protestante, ele fez dieta. Hoje em dia, ele está infinitamente mais balofo do que o cristianismo católico romano. De tanta coisa, de tanta gambiarra, de tanto McDonald's espiritual, de tanto fast food, de tanta doideira, de tanto veneno que eles ingeriram, de tantos aparatos, de tantas glórias. A chamada glória vaticana se transformou numa brincadeira perto da glória protestante, da glória pentecostal, da glória neopentecostal, onde cada igreja é o seu próprio Vaticano, com seu próprio Papa, e que são infinitamente piores do que alguns que compõem a média ponderada do papado católico, que a gente tem hoje nos papados evangélicos, dentro dos templos, dos prédios, tudo quer ser o maior do mundo. O Vaticano, por exemplo, ficou pequeno, perto da capacidade de alguns auditórios protestantes, pentecostais, neopentecostais, tudo é grande, é o maior, é para a glória de Deus. O Templo de Salomão, lá no Brás, em São Paulo, é maior do que o Templo de Salomão, em Jerusalém, maior do que o Templo de Herodes o Grande. É tudo maior. Essa coisa extraordinariamente grande e corrompida, perversa. Agora, isso é a pedra de Pedro. Quem construiu igreja baseado na pedra de Pedro? Aí você diz, bom, isso foram os católicos. Nós, os protestantes, não. Mentira! Ou, deixa eu ser mais brando com você, ignorantezinho, querido e amado. Não, meu amorzinho, enganado, torpemente entupido na sua cognitividade, não. De modo algum. Pedro continua a ser a pedra sobre a qual essa igreja falida, e se fosse acerca dessa igreja que Jesus tivesse morrido e ressuscitado, teria sido tudo em vão, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, em vão, viveu em vão, pregou em vão, ressuscitou em vão, é tudo em vão. Pois bem, essa igreja protestante é igualzinha à igreja católica. Está erigida sobre Pedro. Por quê? Porque inventaram ainda várias delas, muitas se hibridizaram com o catolicismo, como foi o caso do anglicanismo inglês. Outras não fizeram uma hibridização, mas fizeram uma absorção sincrética da mesma coisa, portanto, do mesmo fundamento. E aí teria uma quantidade enorme, dezenas de elementos totalmente equivalentes e iguais entre ambos os grupos para te mostrar como não houve ruptura nenhuma de compreensão, significado, não houve nada novo. Continua a ser o mesmo vinho colocado nos mesmos odres, os mesmos panos
podres, tentando ser colocados em vestes igualmente já puídas e podres. Tudo totalmente inadequado, porque, para piorar, a gente ainda chegou no século XX com os protestantes do cristianismo protestante, dizendo que agora muitos deles, especialmente no chamado neopentecostalismo mundial, que é o maior grupo do protestantismo do século XVI para cá, com as incorporações variadas dos puritanos, dos avivamentos, dos pentecostais e dos neopentecostais e dos neo qualquer coisa que ainda venham por aí, eles desenvolveram a sucessão apostólica, dizendo que cada pastorzinho que aparece, que às vezes era um camelô, mas agora é apóstolo, era cuidador de casa funerária, mas agora é apóstolo. Ele era qualquer coisa que Jesus não designou para ser nada, mas ele se auto-intitulou apóstolo. E o povo não quer nem saber, o meu apóstolo. E é uma apústula. E é uma apústula. Não passa disso aí. Portanto, estão todos erigidos na mesma pedra de Pedro, que é fragmento de pedra, e já não é nem pedra viva, é pedra morta. Porque o cristianismo não vale a pena. Se a igreja de Jesus é o cristianismo, eu lamento dizer, Jesus morreu em vão, a nossa pregação é vã, a assertividade acerca da ressurreição dos mortos é vã, nada disso carrega qualquer significado, é apenas discurso, torcida organizada religiosa e apenas elementos necessários do ponto de vista do conjunto sociológico perverso, aonde os poderes políticos precisam da validação de poderes religiosos e os poderes religiosos precisam dos poderes e das bênçãos pecuniárias e financeiras e de empoderamento que o poder da monarquia ou do principado ou do Estado, ou seja, de que natureza seja, é tudo exatamente a mesma coisa na troca e na retroalimentação desses poderes da religião, abençoando o Estado e do Estado validando e enriquecendo e empoderando a religião para que um dependa do outro, conforme Jesus nos disse aqui no contexto. Cuidado com o fermento da religião, cuidado com o fermento da política, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e cuidado com o fermento de Herodes. Era disso que ele estava falando, como a gente já viu. É a mesma coisa que Apocalipse, nos capítulos 12 e 13, nos apresentam, quando falam dessas duas arquetipias, da besta que emerge do mar, a saber, o poder político, e da besta que emerge da terra, o falso profeta, a religião, abençoando e trocando validações uns com os outros. E assim caminha a história, especialmente no ocidente da Terra, mas eu ouso dizer que no planeta inteiro, com mais ênfase, com menos ênfase, dependendo do grupo religioso. Mas no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, essas duas arquetipias estão presentes o tempo todo. Um poder validando o outro. E só não enxerga quem não quer enxergar. E aí a pergunta é, valeu a pena? Por quê? Não passam de torcidas organizadas e de dominações poderosas em nome de deuses. Supostamente se manifestaram a cada grupo
e que ao invés de melhorarem a humanidade, pioram os seres humanos geração após geração. Eles ficam mais toscos, mais brutais, mais mortais, mais letais, mais guerrilheiros, mais guerreiros, mais afrontosos, tudo em nome de Deus, pátria, família, religião, verdade, e a gente só vê o inferno se instalando na terra, enquanto a ganância toma conta de tudo. Essa é a igrejinha de Pedro, e eu disse que a verdadeira igreja que Jesus fundou não tem nada a ver com isso. Ele é a pedra, não Pedro. O Evangelho é o fundamento dos apóstolos. Enquanto e tudo que os apóstolos disserem que seja evangelho coerente com Jesus é fundamento dessa igreja. E que está espalhada, como eu disse outro dia, pela face da terra e pela misericórdia de Deus, vai muito bem, obrigado. Porque ela não é feita do que você enxerga. Não é feita do que você enxerga, como outros já disseram antes. Como Tomás de Aquino disse, como outros disseram até antes de Tomás de Aquino, mas a frase dele ficou lapidar no que diz respeito ao fato da afirmação de que a igreja tem muitos aos quais Deus nunca conheceu. E Deus tem muitos que a igreja se negaria a acolher e a aceitar. Mas Deus os tem. Pois bem, são esses que Deus tem e que muitos deles fazem até parte daqueles que a igreja também chama seus, embora sejam muitas vezes uma minoria de Deus dentro da igreja. E há essa outra quantidade que a igreja não quer ver, não quer enxergar, diz que estão perdidos, porque nunca nenhum padre, nenhuma missão, nenhum pastor, nenhum missionário chegou lá para levar uma catequese destrutiva, arruinadora, que leva não apenas doutrinas falsificadas para uma troca de deuses que só piora até a crença deles, como também levam também vírus e bactérias e matam milhões e milhões, destroem, arruinam os costumes, liquidam os pobres e infelizes seres humanos que na alienação deles viviam de maneira muito melhor do que depois que o cristianismo até eles chegou. Pois bem, por isso o cristianismo diz: se não formos lá, eles vão morrer pagãos. Chegam lá e os tornam, como Jesus diz em Mateus 23, 2 vezes mais filhos do inferno do que vós mesmos. Pioram o mundo. São missões de pioramento do planeta e da humanidade.